A bola não rolou pro clássico carioca, mas já tem discussão pra tudo quanto é lado a respeito do gramado, mando de campo e muito mais. Mas eu entendo o Vasco, eu acho que o Vasco como mandante, ele pode levar o jogo pra onde quiser. Mas as justificativas, a mim, pra não me onde convenceram. quiser, não. Ah, o Coutinho disse... Beleza, o Coutinho, é um indivíduo dentro de uma sociedade, dentro de uma instituição que é o Vasco. O Vasco quer jogar no Nilton Santos. E aí, independentemente do Coutinho querer, não querer, gostar, não gostar. Você vai ver no vídeo de hoje o que estão falando os dirigentes do Vasco, Flamengo, jogadores e a imprensa que, meu amigo, é cutucada pra tudo que é lado. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora pra apoiar nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. O Alexandro foi um dos jogadores que se manifestou sobre o Vasco pedir para jogar no Nilton Santos nesse primeiro jogo contra o Flamengo. Eu entendo o Vasco também, porque se ele jogasse os 2 jogos no Maracanã, é como se estivesse jogando 2 jogos fora de casa e o Flamengo 2 jogos dentro de casa. Já o Deco Roisman, que é dirigente do Mengão, resolveu se manifestar e usar uma fala do Coutinho para contestar a decisão do Vasco. Sempre é, né? Até semana passada o próprio Felipe Coutinho, uma das estrelas aí do Vasco, participou da campanha liderada aí pelo Neymar e por outros jogadores contra a grama sintética. E agora o Vasco toma a decisão de jogar na grama sintética. Marcelo Santana, que é dirigente do Vasco, também falou sobre esse assunto. E calma aí que eu já quero te mostrar o que a imprensa também falou. A gente pode ter uma preferência ou outra individual, mas o interesse coletivo tem que ser preservado. Então os jogadores do Vasco são maduros o suficientes. Esse debate sobre a grama sintética é válido. Agora o Nilton Santos tem uma grama homologada pela FIFA. Joga Campeonato Brasileiro, joga Copa Libertadores, joga Copa Sul-Americana. Então não há nenhum impeditivo. Como outros estádios no Brasil também tem a possibilidade de grama sintética. Então os clubes, na verdade, têm que ter uma definição de maneira coletiva, se é possível, se não é possível, se é o ideal, se não é o ideal. Senão cada um vai ficar pontuando sua individualidade e a gente nunca vai chegar num consenso. Santos para ser o palco do jogo de ida da semifinal do Carioca. Boa noite, prazer falar com todos. Primeiro que o Vasco joga em qualquer estádio, o Vasco não tem nenhuma objeção a qualquer campo de jogo. Se fosse pelo desejo único e exclusivo do Vasco, a gente jogaria no estádio de São Januário. Esse tem sido o posicionamento adotado na maioria das partidas pelo presidente Pedrinho. Agora, sobre a relação entre Maracanã e Nilton Santos, o Vasco gostaria de poder usar o Maracanã sempre que tenha necessidade, ou seja, vontade do Vasco. Não apenas quando seja uma vontade coletiva, como seria agora nessa situação do Campeonato Estadual. Nos últimos anos, o Vasco já tentou usar em algumas oportunidades o Maracanã. Institucionalmente, não teve sucesso com relação a isso. Embora o Maracanã seja um estádio com uma tradição muito grande no Rio de Janeiro, no futebol brasileiro, o Vasco não tem tido recentemente essa possibilidade. Pessoalmente, desde a minha chegada ano passado, a gente tentou jogar, por exemplo, o clássico contra o Fluminense no Maracanã. Também não nos foi permitido, a gente terminou fazendo essa partida no Engenhão. E o Botafogo tem sido muito parceiro do Vasco, sempre que o Vasco tem uma necessidade de utilizar um outro mando de campo, permitindo que a gente faça a acessão do estádio Nilton Santos. Então, institucionalmente, a gente se sente à vontade de fazer esse pedido para o Botafogo, ser atendido. O nosso grupo de jogadores está mais acostumado também a jogar no estádio Nilton Santos. Então, além desse aspecto institucional, para a gente jogar no Maracanã, eu acredito que a gente também teria que discutir aspectos anexos, como, por exemplo, o Vasco não pode ser mandante no estádio e não ter direito a explorar camarote, não ter direito a explorar alimentos e bebidas, estacionamento, que são receitas significativas. E se o clube é mandante, ele deveria se beneficiar também dessas receitas. Então, dentro desse contexto, a gente entende que a possibilidade de uso do Nilton Santos, nesse momento, é mais adequada aos interesses do Vasco. E como a gente manifestou durante a reunião, o Vasco quer manter um contato positivo com o Flamengo, para de repente, durante a temporada, a gente poder usar o Maracanã em outras oportunidades, como, por exemplo, no domingo à noite, institucionalmente, o Vasco tentou fazer um contato com o Flamengo. Já sobre essa possibilidade da semifinal, a gente não teve sucesso. Na segunda pela manhã, a gente conversa com o nosso grupo de jogadores, abre-se a possibilidade do Nilton Santos, a gente faz o contato, e aí depois que terminou vazando em público, aí o Flamengo tentou fazer um contato com a gente sobre essa possibilidade das 2 partidas no Maracanã, mas aí a gente já tinha tido conversa com o grupo de jogadores, conversas internas com a diretoria,
conversa com o próprio Botafogo e a gente preferiu manter a nossa posição. O Pedrosa e o Vene Casagrande também discutiram sobre isso lá no SBT. Mas eu entendo o Vasco. Eu acho que o Vasco, como mandante, ele pode levar o jogo para onde quiser. Mas as justificativas, a mim, pra não me onde convenceram. quiser, não. Pra onde Porque quiser, onde não. ele queria, não pode. E São Januário, Pedrosa? Eu acho que o grande absurdo de toda essa história é o Vasco não poder jogar na sua casa porque o BEP não garante a segurança. Isso é um completo absurdo. Existem vários estádios no Brasil inteiro que têm estádios menores, que têm clássicos, que recebem clássicos e que conseguem ter normalmente o jogo rolando. Confusão, Pedrosa? Confusão tem no Maracanã, confusão tem no Newton Santos, confusão tem em São Januário, confusão tem em todos os estádios do Brasil. O BEP ser incompetente de não conseguir garantir a segurança de São Januário é uma punição ao Vasco da Gama. Agora, eu vou concordar com a escolha do Newton Santos? Não vou concordar. Eu vou concordar com o absurdo e com a narrativa do BEP de que lá não é possível ter a segurança e o Vasco sempre é punido por não conseguir jogar na sua casa? Eu também não vou concordar. Isso eu concordo o Vasco com o está Pedrosa. sempre sendo prejudicado porque tem casa. O Vasco é prejudicado porque tem casa. Eu não consigo aceitar isso também. Mas eu entendo o Vasco. Eu acho que o Vasco, como mandante, ele pode levar o jogo para onde quiser. Mas as justificativas, a mim, Pra não me onde convenceram. quiser, não. Pra onde Porque quiser, onde não. ele queria, não pode. E São Januário, Pedrosa? Eu acho que o grande absurdo de toda essa história é o Vasco não poder jogar na sua casa porque o BEP não garante a segurança. Isso é um completo absurdo. Existem vários estádios no Brasil inteiro que têm estádios menores, que têm clássicos, que recebem clássicos e que conseguem ter normalmente o jogo rolando. Confusão, Pedrosa? Confusão tem no Maracanã, confusão tem no Newton Santos, confusão tem em São Januário, confusão tem em todos os estádios do Brasil. O BEP ser incompetente de não conseguir garantir a segurança de São Januário é uma punição ao Vasco da Gama. Agora, eu vou concordar com a escolha do Newton Santos? Não vou concordar. Eu vou concordar com o absurdo e com a narrativa do BEP de que lá não é possível ter a segurança e o Vasco sempre é punido por não conseguir jogar na sua casa? Eu também não vou concordar. Isso eu concordo o Vasco com o está Pedrosa. sempre sendo prejudicado porque tem casa. O Vasco é prejudicado porque tem casa. Eu não consigo aceitar isso também. E no Sport TV, o Eric Faria deu razão pro Vasco e ainda deu uma cutucada no dirigente do Flamengo. Se liga. Eu acho que o Vasco tá certo. Tá no coberto, mínimo, razão. no mínimo, você tira o Flamengo do conforto de jogar na casa Uma dele. coisa é importante estabelecer, o Vasco está no direito dele. Claro. O Vasco não E tomou outra, nenhuma decisão onde que o Flamengo escapasse joga ao... 100% dos seus jogos quando tem o mando de campo? No Maracanã. O Vasco joga no Maracanã muito eventualmente, 2 vezes por ano, 3 vezes por ano. Ah, mas o Vasco quer jogar contra o Atlético Mineiro, contra o Inter no Maracanã. Beleza, o Atlético e o Inter não estão acostumados a jogar no Maracanã, como o Flamengo está. Então, assim, pelo aspecto técnico, eu não vou me ater à renda de bar, de estacionamento, porque eu nem tenho conhecimento para isso. No aspecto técnico, o Vasco fez certo. Tira o Flamengo da zona de conforto dele. Vamos jogar em outro lugar. E o argumento do Deco Rosman, que é o diretor de Relações Institucionais do Flamengo, para mim beira o infantil. Essa história de usar o exemplo do Coutinho. Sim. Ah, o Coutinho disse... Beleza, o Coutinho é o Coutinho, é um indivíduo dentro de uma sociedade, dentro de uma instituição que é o Vasco. O Vasco quer jogar no Newton Santos. E aí, independentemente do Coutinho querer, não querer, gostar, não gostar. Ponto. Agora, Essa uma história contradição. Um jogador não gosta, mas o clube quer. O argumento do Flamengo Só que tem é que ser o direito do seguinte, clube. o mando de campo é do Vasco, a gente vai jogar onde o Vasco estipular que tem que ser o jogo. Tem segurança pro Flamengo jogar? Tem. O estádio é bom? É bom. Então, não tem que ficar discutindo nem... Ah, mas o Coutinho disse isso. Isso beira a infantilidade. Mas e aí, torcedor? O que você acha de tudo isso, hein? Comenta aqui, quero saber a sua opinião. E também quero saber quem vai levar melhor, hein? Comenta aqui, quero sua opinião, não esquece do like no vídeo.